terceiro ano é terceiro ano, então até o jeito de se abordar o conteúdo é um pouquinho diferente. Então, numa visão geral, eu vou falar sobre aquelas transformações lá, isotérmica, né, isobárica, que é pressão constante. Isotérmica, já, o próprio nome já diz que é temperatura constante. Isobárica, que não é tão óbvio, né, que baros vem de pressão, que é pressão constante. E volume constante, né, eu faço questão de colocar isocórica aqui, o pessoal gosta de colocar muito em questões. E, e não está aparecendo, né, na aula gravada, foi mal. Então, isotérmica, isobárica, isocórica, até aqui vocês vão ver em química, tá? Com abordagem um pouco diferente, viu? Que trabalho com Eric em instituições antes do colégio mantinense. Então, pelas provas de Eric, até aqui vocês vão ver praticamente a mesma coisa. A única novidade e transformação que não é trabalhada na química, tá? E nós trabalhamos aqui na física é a adiabática, beleza? É a única. Ah, e a abordagem, né, que nós damos em cada uma delas, tá? Só que eu não faço dessa forma, eu não gosto muito dessa didática, não. Em cada uma dessas transformações, nós abordamos na física a questão energética. A gente fala bastante da questão energética e, obviamente, que a química vai falar mais de, 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 de um mundo mais macro, né? Vai falar das reações que estão acontecendo e tal. Não vai aprofundar, não vai tratar a energia da forma como nós tratamos, né? Não vai trabalhar os conceitos de trabalho, né? De energia interna, como nós trabalhamos aqui. Então a gente tem um olhar diferente para a isotérmica, é isso que eu vou explorar. Tem um olhar diferente para a isobárica, isocórica e a diabática, que é exclusiva aqui da física. Beleza? Tranquilos? Então é isso aí. Pronto, já expliquei. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Tô brincando. Vamos lá então. Meu simuladorzinho, eu consigo quase que falar um pouquinho de cada transformações, tá? De cada uma das transformações. Por exemplo, posso manter constante nada, volume, volumétrica, temperatura isotérmica, pressão, né? E eu posso fazer pressão variando volume e posso fazer pressão com volume e posso fazer pressão com temperatura, beleza? E tem outras coisitas a mais aqui, mas o importante é. Então eu vou começar lá na térmica, manter a temperatura constante, tá? Se eu vou manter a temperatura constante, beleza? O que que eu posso variar no gás? Bem, o que que eu vou trabalhar, tá, em um gás daqui para frente? Quais são as propriedades que eu vou trabalhar do gás? Beleza? O que que eu vou trabalhar? Ótima pergunta. Tá certo? Ótima pergunta. Eu vou trabalhar o seguinte, algumas grandezas físicas, tá? Como sendo o quê? Eu vou trabalhar é, do gás, dos gases, né? Vou considerar que são gases ideais, tá certo? Ou seja, posso variar as grandezas que eu vou trabalhar agora à vontade, sem que ele mude de fase, tá certo? E as grandezas que eu vou trabalhar, vou começar na primeira, na que eu já trabalhei e já aprendi e conteúdo de prova, que é temperatura, tá certo? Então, eu vou mexer na temperatura. Aí entra um pouco mais da física aqui, ó, saindo, tá certo? Quando eu falo de temperatura, eu acabo falando de quê? De energia térmica, tá certo? Que eu vou entrar com a fórmulazinha aqui, vou explicar ela depois, tá? Vou colocar aqui só uma coisa. Ela é dependente exclusiva da temperatura. E energia cinética, porque se você aumenta a agitação térmica, a agitação, tá? A vibração das moléculas, não tem como você não mexer na velocidade das partículas. Então isso aqui também é uma energia que depende exclusivamente da velocidade, certo?
Outra grandeza que eu vou trabalhar é pressão, tá certo? Pressão. E o que é pressão, né? Pressão. Vamos pegar aquele conceito antigo nosso lá Força sobre área? exatamente, força sobre área, lá do primeiro ano. Força sobre área. Eu só vou adaptar para os gases, né? Só vou adaptar um pouquinho aqui para os gases, mas essa pressão está relacionada com isso, vocês vão ver lá no simuladorzinho, certo? E volume, volume, né? E volume, tá certo? O cara, Oi, tem como você mexer aí para aumentar a luz? tem, eu deixei automático, amigão, só você tentar aí que vai. Ah, beleza. E volume que é praticamente aquele conceito que todo mundo sabe, né? Quando eu falo de volume, eu estou falando de densidade, estou falando de massa, certo? Então tá aí. Basicamente eu vou falar dessas três grandezas aqui, que é temperatura, pressão e volume. E eu vou deixar uma constante e vou ver o que acontece com as outras duas. E assim por diante, tá certo? E vai ter uma situação que eu não vou deixar nada constante e vou ver o que acontece, tá certo? Que é uma transformação específica aqui, nem vou colocá-la aqui ainda não, que todo mundo vai variar. Temperatura, pressão, deixa eu colocar do jeito certo já. Pressão, temperatura e volume. Todo mundo, né, na ordem certa, né, Carvalho? Todo mundo vai variar, tá certo? Só que mesmo todo mundo, as três aqui variando, não varia de qualquer jeito também não, tá? Essa relação aqui, ó, que saiu lá da química, Epa, ela é verdade, tá? Para o vestibular, nunca ralei tanto. Então, essa é a versão mais pura, né? A frase mais pura relativa a isso aí. Então, lá na química vocês já viram isso aqui. Então, a única coisa que eu fiz foi isolar o que me interessa: temperatura, pressão e volume. E eu cheguei a essa conclusão que se eu manter essa relação, que eu não tirei do nada, eu tirei lá da química, né? Essas três grandezas, na quarta possibilidade aqui, elas vão variar, mas também não vai variar de qualquer jeito, não. Então, basicamente, eu vou trabalhar com essas grandezas aqui num contexto, tá? Num contexto de gases, tá? De gases. Só que tem um problema. Quer dizer, a gente não vai fazer disso um problema. Não dá para trabalhar, na minha opinião, didaticamente, não dá para falar. Primeiro que a fila anda, né? A vida segue. Eu não posso falar disso aqui como se não existisse energia, né? Não falar nada sobre energia, passar por esses conceitos todos aí, tá? E não falar sobre energia, eu acho que é um pecado, tá certo? E depois voltar, né, num outro material de vocês aí, falando tudo de novo, só que com abordagem de energia. Então eu acho que fica umas lacunas no meio do caminho. Durante a minha explicação aqui vão surgir dúvidas que obviamente poderiam ser evitadas, né? Não que dúvida é bom, é perfeito, é essencial para a construção do conhecimento aí, mas a gente percebe pela experiência que as perguntas são porque eu estou fazendo uma abordagem superficial do conteúdo, então tem dúvidas que vão surgir, né, que poderiam ser evitadas, e eu consigo desde o início já dar início a uma construção melhor de conhecimento aqui, né? Vocês estão revisando e aprendendo também. Então já vou fazer uma abordagem em termos de energia. Vou falar de energia, tá? E basicamente são essas duas aqui. Beleza? Então eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação de energia. Nada se perde, primeira lei da termodinâmica. Nada se nada se cria, cria, tudo se transforma. exatamente. Termodinâmica.
Aí lá no material de vocês eu vou deixar bem claro, no livro de vocês, eu vou deixar, no livro não, perdão, na plataforma, eu vou deixar bem claro que eu já estou abordando esse cara, tá? Que virá lá na frente, tá certo? Ele virá lá na frente, repetindo todas as transformações de novo, só que falando de energia. Então, o que é isso aqui? Que energia é essa que está se conservando aí, né? Aí eu vou voltar lá pro meu simuladorzinho, mas antes de voltar, eu vou dizer o seguinte: todo o calor, todo o calor, que é uma forma de energia, né? Eu vou falar de calor, eu vou falar de energia e vou falar de um tipo de variação, de uma variação de energia. O que é variação de energia? Trabalho. Então, na verdade, eu estou falando de energia, é uma variação de energia. Isso aqui é um tipo de energia e esse calor é um tipo de energia também. Na verdade, é tudo energia. Então, por que eu tenho que separar em três coisas? Calor é uma energia que está em movimento, indo para algum gás, né? Ou indo ou saindo desse gás, tá certo? Então eu tenho que chamar de calor essa energia para você saber que ela está movimentando, tá? Que ela não pertence, ela está movimentando, tá? Mas quando ela chega no material, ela altera a energia do material, obviamente. Se eu te dou mais energia, se você ingerir um alimento, você tá, eu mudei a sua energia, né? Eu mudei sua energia interna. Você tem mais energia disponível agora. Ou se eu tirei a sua energia, eu mudei o seu sistema. Você está com menos energia disponível agora, né? E trabalha justamente o que fazemos com a alimentação aí, né? A gente essa conversão, essa variação de energia. A grosso modo, né? Essa energia química que a gente fica às vezes ansioso e não para de consumi-la e transformando essa energia é, em outras formas de energia, tá sempre transformando isso aí. Então todo o calor que eu recebo ou perco, né? Mas vamos pensar em ganhar, né? Mas vamos trabalhar a questão da perda, né? Que ninguém gosta, mas vamos ganhar por enquanto energia. Quando eu ganho energia, quando um gás ganha energia, ele tem duas possibilidades: utilizar essa energia exclusivamente para mexer na energia interna. Opa, deixa eu colocar a representação que está no material de vocês. Ele pode mexer na energia interna, tá? Ele pode usar toda essa energia que ele ganhou exclusivamente para energia interna. Ficar com ela, para ele, né, para o gás e aumentar o que? A sua temperatura, tá aqui, ó. E aumentar a sua temperatura, aumentar a velocidade das moléculas e, consequentemente, alterar a temperatura aqui, ó. Mexer só nessa primeira linha aqui, ó, tá? Ou não, fala assim, não, nem com tanto egoísta eu vou trabalhar um pouquinho aqui e vou gastar parte dessa energia para realizar trabalho, eu vou transformar parte dessa energia que eu ganhei em alguma outra coisa, certo? Ele pode fazer isso. Ou simplesmente falar assim, não, eu sou eu vou usar 100% desse calor para quê? Só para realizar trabalho. Então são as possibilidades que eu tenho, tá? Em todas as transformações eu vou falar sobre isso, certo? Tranquilos? É lógico que eu vou explicar com calma cada uma delas. A única coisa que requer uma explicação aqui é o trabalho, tá? O que seria trabalho? Além de variação de energia, como eu disse. Ô, gente, trabalho, como que você faz? Bem a grosso modo mesmo, mas é essa a ideia que eu queria que vocês tivessem, mesmo que fosse num gás. O que você faz para alterar a energia de um bloquinho aqui, ó, que eu colocar numa superfície qualquer? O que vocês fazem? O que vocês fariam para mudar a energia desse bloco aqui, ó? O que vocês me dizem? É bloco de quê? De qualquer coisa? De qualquer coisa. Calor? Ai, esquentaria, né? É uma forma de você alterar a energia dele. Tá. Eu quero tirar ele do lugar. Pois é, mas aí que também, você tá Arrasta. parado? Ele tá parado. Inicialmente Ah, se você parado. colocar, mexer nele, ele começa a fazer energia cinética, né? Então vamos fazer força nele, né? Se eu fizer uma força sobre ele,
ele vai fazer o quê? Ele vai deslocar. Pronto, ele vai deslocar. E eu vou traduzir esse trabalho lá, bem mecânico, bem do primeiro ano, eu vou traduzir ele em gases. Vou trazer ele para a nossa realidade aqui, que são gases, né? Mas, se você quer alterar a energia de alguém, né, que seria alterar a energia de alguém, ou seja, realizar trabalho, basta você ir lá fazer uma força. Agora, você tem que fazer uma força que tenha alguma consequência, ou seja, que consiga deslocar o objeto. Então, basicamente, é isso aqui, ó, que eu vou traduzir, tá? Eu falei bem por cima, beleza? Falei bem por cima aí, tá? Mas é isso aí que eu vou traduzir para nossa vida aqui, beleza? Tranquilos? O que, que seria em um gás exercer uma força? Está relacionado com pressão. Aqui, ó. Fazer força está relacionado com pressão. O que, que seria deslocar um gás? Bem, no nosso conceito aqui de gases, deslocar alguém seria alterar o volume dele, né? Movimentar um gás é alterar o volume dele, tá certo? Então ele deslocar, ele aumentar de volume, ele expandir, né? Ele deslocar positivamente, né? Se ele for deslocar negativamente, entre aspas, né? É só ele reduzir o volume dele. Então ele está movimentando quando ele faz isso. Então eu vou só traduzir isso aqui para a vida atual, que são gases, beleza? De um modo geral, é essa abordagem que eu vou dar, tá certo? Tranquilos? Só que é lógico que para falar de trabalho eu tenho que ter uma aula só sobre isso. Então, por enquanto, eu vou falar superficialmente sobre esses conceitos aqui, ok? Então, vamos lá. Bem, esse meu simuladorzinho aqui, ele possibilita, tá? Falar de praticamente todas as transformações. Só a última aqui, né? Que eu vou demorar mais para falar sobre ela, que é a diabática, que eu não consigo falar muita coisa sobre ela aqui. Bem, eu coloquei tanto partículas pesadas quanto partículas leves. Coloquei as duas cores aqui, tá? Tá na temperatura ambiente e eu já travei a temperatura, certo? Então, se eu travei a temperatura, o que, que pode mudar? O que, que pode variar? Volume e pressão. Como eu acabei de falar de trabalho, deslocar um gás, tá? Para a gente vai ser isso aqui, ó. Reduzir. Se eu reduzir o volume, eu desloquei ele. Ó. Eu aumentei a pressão. Olha só, não tem como. Deixa eu voltar aqui, ó. A pressão caiu para praticamente 12. Eu vou lá e vou reduzir o volume, que é um jeito de deslocar o gás, né? Olha lá, dobrei, dividi o volume pela metade e dobrei a pressão e mantive a temperatura. Isso é uma transformação isotérmica de temperatura constante, certo? Então, e essa movimentação, esse alterar esse volume é uma forma de realizar trabalho. Como eu disse, eu preciso de uma aula para falar sobre trabalho, lógico, formalmente, botar Isso é fórmula. de recipiente fechado, né? Exatamente, recipiente fechado, considerando que, por exemplo, uma coisa que a gente tem que falar, né? É correto falar, né? E sua pergunta levou a isso. Bem, exemplo de partícula pesada é exemplo de partícula leve. A pesada poderia ser oxigênio, a leve poderia ser hidrogênio. Eu colocar oxigênio e hidrogênio aqui vai reagir. Então eu estou buscando gases que não vão reagir entre si para formar outro tipo de molécula, né? E que estão confinados em um recipiente, certo? Estão confinados ali. Então, de certa forma, eu falei sobre trabalho, né? Eu falei que eu preciso de uma aula para formalizar, para fazer uma análise gráfica e tudo mais, né? Mas o conceito de trabalho é esse aqui. Eu acabei de realizar trabalho reduzindo o volume. Trabalho negativo? Bem, para o gás, sim, que eu tive a redução, o trabalho é negativo porque eu reduzi o volume. Se eu dobrar o volume, lá, observe que a pressão está 22,4. Se eu dobrar o volume,
é uma expansão, né? Uma variação positiva do volume, o trabalho também é positivo. Só que a pressão caiu pela metade. Então já deu para perceber aqui que a relação entre volume e pressão é inversamente proporcional, né? Quando eu vou lá, reduzo um, eu dobro o outro. Né? Se eu reduzir um pela metade, eu multiplico o outro por 2. Por quê? Porque a temperatura está constante. Isso aqui é uma transformação isotérmica. Simples assim, tá? Isso é uma transformação isotérmica. Beleza? Só para a gente ter uma ideia. Vamos fazer uma isobárica, então. Pressão constante. Pressão constante. Deixa eu voltar aqui um volume razoável. Né? Então eu expandi. Observe, olha só o que ele faz. Ó. Ô, Quando. Carlos, Oi. por que que ali tem duas pressões? Tipo, uma com V e uma com P. É porque uma permite a temperatura mudar e a outra não permite o volume. Ó. É pressão. Ah, Eu, tá. eu posso mexer na pressão. Eu posso manter a pressão constante sem mudar o volume. Ou eu posso manter a pressão constante mexendo com a temperatura. Beleza? Beleza. Então eu tenho essas duas possibilidades aí. Aí tem uma coisa interessante que é o seguinte: ele não quer mexer na pressão. Ela está 22,5. Se eu aumentar o volume aqui, qual que é a tendência da pressão, galera? A tendência, eu sei que não pode mudar, né? Ele vai manter constante. Diminuir. Diminuir. Muito bem. Diminuir. Aí, o que ele faz para que isso não aconteça? Outra Para pergunta. compensar, ele esquenta. Muito bem, muito bem. Ele esquenta porque a tendência é diminuir. Ele vai lá e injeta energia na molécula. Para só, opa, deixa eu te dar mais energia para você ficar com mais pressão. Porque já que a sua tendência é perder. Então ele evita essa perda. Então quando eu aqui, ó, dobrei o volume, ó, eu vou soltar, observe que ele vai acionar a fonte de energia lá embaixo. Ó. Forneceu um pouquinho, aumentou a temperatura. Eu não chamei atenção para a temperatura, né? Olha lá. Se eu reduzir o volume, a tendência é aumentar, aumentar a pressão. Então ele vai lá e resfria. Aciona a fonte aqui para resfriar. A temperatura diminuiu. Então agora eu vou aumentar o volume. Observe a fonte embaixo e observe o valor lá em cima de temperatura. Está 289, vai pular para um valor superior, 500 e alguma coisa. Né? Então ele aumenta a temperatura para que não aumente a pressão. Olha lá. Aqueceu, aumentou a temperatura e manteve a pressão constante. Certo? Então eu consegui variar, na verdade, o volume. Eu dobrei o volume e pra, não vou falar que eu dobrei, né? Eu não dobrei a temperatura, não, mas eu aumentei. É porque eu não exatamente dobrei o volume, né? Mas se eu tivesse dobrado o volume aqui bonitinho, eu teria dobrado a temperatura também. Então você já percebeu que volume e temperatura são proporcionais, certo? Então ele manteve aqui a pressão constante. Na hora de reduzir, a mesma coisa. Quando eu vou colocar todo mundo numa salinha pequenininha, a tendência é o que? Aumentar a pressão. Para que isso não aconteça, ele vai lá e tira um pouco da energia. Eu ponho todo mundo apertado numa sala, mas eu diminuo a temperatura da sala para todo mundo ficar com frio e quieto. Se eu pego todo mundo agitado, coloco numa salinha pequena, vai todo mundo brigar comigo. Mas se eu tirar a energia de todo mundo, ninguém vai ter nem condição de reclamar. Então, olha lá, tirei energia, reduzi a temperatura, mantive a pressão. Gente, na hora que você estiver elaborando aí na sua cabeça aí o conceito, quando eu falo que uma coisa mantém constante, é porque eu estou sendo assim um pouco radical. Eu estou pegando a situação inicial e a final. A transição, é lógico que ela não é bonitinha. O que eu estou querendo dizer com isso? Durante o processo, é lógico que, olha o reloginho da pressão, se ele não tende a alterar. Aqui não foi tão. Ele tende a alterar aqui. Então ele aquece para que isso não aconteça, para estabelecer a pressão. Então, lógico que durante o processo, às vezes tem alguma variaçãozinha da pressão. Mas ele está comparando qual pressão que ele tinha antes e qual que ele tem depois. Tá certo?
Beleza? Então aqui, à medida que eu vou diminuindo isso aqui, a tendência da pressão é aumentar. Aí ele vai lá, tira energia para isso não acontecer. Beleza? Bem, eu sei que vai dando meu tempo aí, mas deixa eu colocar aqui uma situação ainda falando sobre pressão. Gente, eu não falei da temperatura da isotérmica ainda não, tá? Só dei um explanei, falei um pouquinho, né? E tô falando um pouquinho da isobárica, mas depois eu vou botar tudo no papel e explicar com calma, tá certo? Se eu tentar agora manter a pressão constante, mas sem mudar o volume, mantendo o volume constante, né? Aí eu vou ter que mudar o que? Só temperatura e manter a pressão constante. Como que eu faço para manter essa pressão constante aumentando a temperatura? Olha lá o volume. Ele vai aumentando o volume para mim. Ó. Eu que não tenho liberdade de movimentar mais. Né? Então a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Aí mantém a pressão. Se eu reduzir a temperatura, ele reduz o volume para manter a pressão constante. Então ele vai manter a pressão constante. Olha lá. Estou reduzindo temperatura, reduzindo volume. Opa, a pressão não pode manter-se constante. O volume seria muito pequeno. Ótimo. Já estou com temperatura menor do que o do ambiente aqui. Ó. Aqueci. Opa, perdão. Ele desativou aqui. Aqueci, ele vai expandir. E mantendo a pressão constante, 28,9. Beleza? Tranquilos? Aí depois eu vou falar do volume constante. Né? O que eu poderia fazer com volume constante? Se eu manter o volume constante, quem pode mudar? Temperatura e a pressão. E se eu reduzir a temperatura, menos energia, menor temperatura, menor é a força sobre a área, né, que é a pressão diminui, temperatura diminui. Então você já viu que são proporcionais. Beleza? Aí eu vou tratar cada um com calma na próxima aula. E aí eu vou falar sobre isso aí. Então eu percebi aqui que pressão e temperatura são proporcionais, volume e temperatura são proporcionais. Os únicos que são inversamente proporcionais é pressão e volume. Se eu diminuir o volume, olha lá, a pressão está 20,2. Eu aumento a pressão. E vice-versa. Se eu aumentar o volume, olha lá, a pressão 39. Cai porque eu aumentei o volume. Então as únicas que são inversamente proporcionais é pressão e volume. Tranquilos? Sim. Tudo tranquilos? Bem, galera, então Beleza. fechou por hoje a introdução a gases